Olá, gente! Continuando falando sobre marketing de serviço, né, eu só desmamei em vídeos para não ficar um vídeo muito longo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre as características dos serviços, me aprofundar um pouco mais sobre isso, para deixar bem claro, né? E na hora que a gente entende essas características, a gente consegue projetar melhor os nossos 7Ps. Então, as características principais dos serviços é a questão da intangibilidade, não é tangível, a questão da inseparabilidade, a questão da variabilidade e a perecibilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas características. Primeiro, a intangibilidade, né? Serviços não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes da compra, né? E aqui eu coloquei como exemplo a cirurgia plástica, né? Para reduzir a incerteza, né, busca por sinais de qualidade, provas físicas. A gente busca sinais para que nos digam que aquela promessa daquele serviço vai ser cumprida. O desafio para o marketing é evidenciar a qualidade dos serviços, procurando de alguma forma tangibilizar este serviço, né? E eu consigo tangibilizar esses serviços através de uma projeção, de um planejamento. Eu sabendo que realmente quais são os maiores medos dos meus possíveis clientes ao contratar o meu serviço, eu vou ver algumas estratégias, né, de deixar aquilo mais palpável para minimizar, né, essas dúvidas, né, e aumentar o índice de confiabilidade dos possíveis clientes para com o meu serviço, que eles confiem a ponto de me contratarem para prestar determinado serviço. A questão da intangibilidade, né? Como eu falei como exemplo a cirurgia plástica, né? Eu vou ler aqui um case de uma clínica, né? Que não deixa essas evidências ao acaso. Ao gerenciar cuidadosamente um conjunto de pistas visuais e vivenciais, essa clínica oferece evidências concretas de seus pontos fortes e valores. Foco primário no paciente, instalações físicas projetadas para aliviar o estresse, oferecer um refúgio, criar distrações positivas, transmitir cuidados e respeito ao paciente, indicar competência, acomodar familiares e tornar fácil sua localização. Então, são estratégias de tangibilizar essa característica do serviço. Uma segunda característica do serviço, inseparabilidade. Diferente dos produtos, os serviços são produzidos, entregues e consumidos simultaneamente. A inseparabilidade traz como uma de suas consequências a presença do cliente, aumentando assim a preocupação com a satisfação imediata. Então, assim, a interação entre o prestador de serviços e o cliente é essencial na busca de agradar constantemente. Por exemplo, né? Essa relação entre o prestador de serviço e o cliente, ela precisa ser tratada de uma forma muito transparente. Eu vou falar um pouquinho da minha vivência, né? Eu trabalho com vestidos de festa, de noiva, né? As minhas noivas, elas me contratam, né? Mas elas ficam muito ansiosas para ver se realmente aquela promessa do vestido no papel vai se concretizar da expectativa que elas criaram, né? E aí, assim, um processo de criação de vestido, ele é muito lento, né? Não é imediato, né? A gente planeja 7 provas. E antes delas fecharem esse contrato, eu explico exatamente como é esse processo. Para quê? Para minimizar essa expectativa delas. Eu falo, olha, a primeira prova, você não vai ver nada. É um forro com tecido, um algodãozinho, né? Vocês não vão ter nada do vestido, ele não vai vestir bem de primeira, né? Então, por que eu faço toda essa explicação desse meu processo? Né? Porque eu sei que eu não consigo separar, né? Esse pacote do meu serviço, e ele é um processo lento. O cliente vai estar envolvido e ele é ansioso, ele está ansioso para ver o resultado final. E esse resultado final, ele é construído aos poucos. Então, se eu não tiver, né, essa interação entre eu como prestadora de serviço e o meu cliente, a chance dela se frustrar no segundo encontro é enorme,
né? Imagine uma noiva que tem 1000 ansiedades, né? Que está com nervo à flor da pele. Então, se isso não for de uma forma planejada e explicado para ela de uma forma muito clara, pode ser que eu consiga frustrar a minha cliente logo nos primeiros encontros, né? Então, isso é uma característica do serviço. A questão da variabilidade. Um serviço nunca é exatamente igual ao outro, né? Um serviço a um cliente não é exatamente este mesmo serviço ao próximo cliente. É essa característica de heterogeneidade do serviço. E é a causa de um dos maiores problemas no gerenciamento dos serviços. Como manter uma qualidade uniforme percebida dos serviços produzidos e entregues aos clientes. Como eu vou estar lidando com essa característica de possível customização dos meus serviços, tempos diferentes de execução, né? Que às vezes você consegue, num determinado serviço, vencer uma etapa de uma forma mais rápida do que no segundo serviço, né? É muito incerto. Quem faz a prestação de serviço, ela tem que ter muito planejamento, né? Mas muitas vezes ela precisa reconstruir a rota, né? Lidar com emergências e saber como lidar com situações específicas, porque de fato um serviço a um cliente nunca é exatamente igual a um serviço de um outro cliente. Por isso que também as pessoas têm que estar envolvidas, têm que serem muito bem treinadas para que realmente isso não seja um problema muito grande. A questão da perecibilidade. Os serviços não podem ser estocados, diferente dos produtos. O assento de um avião, por exemplo, que não foi ocupado naquele voo, não pode ser recuperado em outra viagem. No restaurante com fila de espera, na hora do almoço, não pode fazer os clientes esperarem, né? Estocar os clientes ou esperar demanda futura. Se não teve a ocupação total de hoje, não pode servir amanhã os pratos de hoje. Um ateliê sob medida, né? Por isso que precisa ter um contrato na prestação de serviço, porque eu também não consigo aproveitar um serviço de uma cliente para outra. Então, por isso que também, quando você vai fazer uma prestação de serviço, você, na parte do planejamento, naquelas 4 fases, né, você também tem que planejar como você vai, né, garantir os direitos e os deveres de ambas as partes, né? Então, o que pode acontecer, que consequência, né, eu enquanto cliente vou ter se eu cancelar um determinado evento, né, se eu desistir daquele vestido no meio do processo, né, eu tenho que, enquanto prestador de serviço, me resguardar com relação a essas situações, porque tudo muda, né, o mundo está em constante mudança e pode ser que alguma coisa interfira nesse serviço, que ele não possa dar continuidade, e ele é perecível, né, eu não posso aproveitar aquele serviço em uma outra situação. Como um produto, geralmente você consegue. Aqui eu coloquei uma tabela, né, de comparação entre produtos e serviços. Né? Eu vou ler porque no vídeo fica muito ruim, mas depois esse arquivo vai estar no Siga, vocês podem baixar e ver com calma. Na questão dos produtos, eles são tangíveis e serviços, eles são intangíveis, né? Então eles não podem ser estocados, os serviços não podem ser patenteados com facilidade, é muito mais difícil. Os serviços não podem ser dispostos nem deslocados rapidamente. A precificação dos serviços é muito mais difícil, como eu falei, né? A questão dos produtos, né? Eles são padronizados. No caso dos serviços, eles são heterogêneos. Né? A execução de um serviço e a satisfação do cliente depende das ações do funcionário e do cliente. Né? É uma relação, o serviço é uma relação entre quem dá e quem recebe, né? Então eu dependo dos dois. A qualidade do serviço depende de muitos fatores incontroláveis, né? Não há certeza de que o serviço executado atende ao proposto e planejado. Com relação a produtos, a produção é separada do consumo, né? E com relação ao serviço, a produção e o consumo são simultâneos. Os clientes participam e afetam a transação, né? E eu sempre brinco que quem vai fazer uma prestação de serviço, né, é diferente de um produto, né? O produto está lá exposto, não tem uma relação tão intensa com quem está comprando, como o serviço tem. E aí eu brinco assim, às vezes alguns alunos me pedem alguma ajuda ou algum conselho com relação a um serviço, a um cliente.
E aí, assim, há situações, eu sempre falo, olha, quem presta serviço não é só o cliente que lhe escolhe, né? Quem presta serviço também tem que escolher o cliente, porque é uma relação, gente. Se não houver empatia, se aquele cliente não tiver os mesmos propósitos que você, não adianta fechar um negócio por fechar, porque aquilo não vai suprir as expectativas de ambos. Então, a relação, né, que os dois afetam e se afetam com a transação. As situações de serviço, você vai dar uma consultoria de marketing para uma empresa. E na primeira reunião, você já viu que a empresa tem valores totalmente diferentes do que você, enquanto consultor, acredita. Vale a pena fechar um contrato com aquela empresa? Na minha opinião, não. Por quê? Porque nem você vai atender as expectativas dele, né? E você também não vai ser fiel ao que você acredita, ao propósito da sua empresa enquanto prestador de serviço. Então, é uma relação que tem que ter confiança de ambas as partes. Os funcionários afetam o desfecho dos serviços, né? A importância das pessoas envolvidas. A descentralização dos serviços pode se tornar essencial. A produção em massa de serviços é difícil. É muito difícil você fazer uma produção em massa, em grande quantidade, né? Dependendo do serviço. Produtos, né? Eles não são perecíveis, em geral, né? E os serviços, eles sempre são perecíveis, né? É difícil sincronizar a oferta e a demanda em serviços. Os serviços não podem ser devolvidos ou revendidos. Por isso que muitas vezes os serviços são amparados por contratos. É isso, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre essas características para ficar bem claro. E eu acho que com a clareza dessas características, a gente consegue projetar os 7 P's dos serviços com mais facilidade. Tchau, tchau!